Ana, paz do Senhor. Boa tarde, irmã Aura, paz do Senhor Jesus. E é um prazer estar aqui mais uma vez, na responsabilidade de estar trazendo a palavra do Senhor. Amém. O prazer é todo nosso. E você está com liberdade, irmã Adriana, de trazer a palavra. Amém. Glória a Deus. E a palavra de hoje que o Senhor ele tem para nós se encontra lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Mas nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 6 a princípio, que diz assim, o versículo 6 de Josué, capítulo 1. Diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Aleluia! O Josué, nós sabemos que ele foi o sucessor de Moisés. O nome de batismo de Josué era Oséias, e Moisés o chamou de Josué, que significa salvação. Olha que significado lindo, significado de salvação, ou o Senhor salva. Depois de Moisés subir no monte Nebo, ao cume de Pisga, em frente a Jericó, Deus mostrou a Moisés toda a terra, e então Moisés, ele morreu. E Deuteronômio 34 ao 6, que diz: então começou a grande missão de Josué. E eu quero te dizer nesta tarde que cada um de nós temos uma missão. O Senhor, ele nos comissionou para cumprir um chamado aqui nesta terra. E o chamado de Josué era conduzir o povo à terra prometida. A sua missão era guiar o povo para a terra prometida e derrotar o inimigo e tomar posse da herança. E no versículo 2, Deus fala a Josué assim, no versículo 2 de Josué 1. Isso diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Senhor deu a primeira ordem para Josué: levanta-te. Creio eu que Josué ele estava um pouco entristecido por causa da morte do seu líder, de ter perdido o seu líder. E de repente o Senhor fala com Josué: levanta-te. O Senhor está dando esta ordem nesta tarde para cada um de nós. Está mandando com que nós nos levantemos. Às vezes nós estamos prostrados com algo que nós passemos no dia a dia, que nós passemos no decorrer da caminhada, mas o Senhor, ele não agrada que nós fiquemos prostrados. Às vezes nos entristecemos, sim. Nos decepcionamos, sim. Mas tem um tempo determinado para que nós fiquemos nessa situação de decepção, de situação de tristeza. Mas nós temos que nos levantar. Mesmo perdendo algo, perdendo alguém querido como Josué perdeu o seu líder. E o Senhor, ele não agrada que nós fiquemos prostrados por muito tempo. Vem a decepção, mas nós temos que nos levantar. E a primeira ordem que o Senhor deu para Josué é que ele se levantasse. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Senhor nos manda levantar para continuar fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. O Senhor, ele tem um chamado para cada um de nós, e só tem como nós cumprir este chamado se nós estivermos de pé. A posição do soldado tem que estar de pé, tem que estar na posição de guerra. O Senhor, ele nos chama para guerrear, o Senhor, ele nos chama para cumprir um chamado na terra. E o soldado, ele não pode lutar prostrado. O soldado, ele não pode lutar se ele estiver prostrado, mas nós temos que nos levantar a cada dia. Aleluia. E o Senhor falou com Josué: levanta-te. Levantar. No meu ponto de vista, como eu disse antes, Josué ele estava triste, mas a ordem do Senhor foi que ele se levantasse. Aleluia. E a ordem do Senhor também é que nós nos levantemos a cada dia para cumprir o chamado dele. E o bom líder, ele tem que ser preparado por Deus. E o Senhor, ele preparou Moisés, chamou Moisés para guiar o povo, e de repente Moisés morre, e antes de Moisés morrer, ele já teria
o líder, ele já tinha um líder escolhido, que era Josué. Creio eu que Josué, a própria Bíblia fala que Josué ele foi escolhido pelo próprio Deus, irmão Ivan. Ele foi escolhido pelo próprio Deus, irmã Áurea, e confirmou para Moisés, para que ele escolhesse ali Josué, ungisse ele, preparasse ele, para que ele levasse aquele povo até a terra prometida. Aleluia. E diz que Josué foi cheio, a palavra do Senhor diz que Josué ele foi cheio do espírito de sabedoria. Diz assim a palavra do Senhor em Deuteronômio 34:9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Aleluia. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Tanto que o povo, eles não tiveram dificuldade para aceitar a liderança de Josué, porque ele foi escolhido primeiramente por Deus e confirmado por Moisés. Aleluia, para que ele liderasse o povo. Não seria uma missão fácil, né? Seria uma missão muito difícil, porque aquilo que o Senhor nos coloca nas nossas mãos para realizar não é fácil, mas é prazeroso fazer algo para o Senhor. Nós temos que entender que o chamado do Senhor, ele não pode ser negado por nós. Nós temos que aceitar o chamado do Senhor e nos levantar a cada dia e nos colocar à disposição. Dizer, eis-me aqui, Senhor, para que nós façamos aquilo que o Senhor tem para nós cumprirmos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E Deus, ele é conosco todos os dias. Todos os dias o Senhor é conosco. Deus é conosco em todas as horas, na nossa caminhada com Ele. No versículo 6 e 7, o Senhor diz assim, como eu li no início. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Aleluia! O Senhor, ele instrui que ele tenha bom ânimo, né? Como eu disse antes, às vezes vem o desânimo, vem por causa das lutas, das decepções, mas nós temos que ter bom ânimo. Em João 16:33 diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor diz que ele já venceu por nós. Então por que nós vamos ficar desanimados, amedrontados às vezes, de tomar aquilo que o Senhor nos deu, que é o chamado para levar adiante? Sendo que ele diz aqui, como ele disse para Josué, ele diz para nós nesta tarde, tende bom ânimo. Ele diz para ter bom ânimo e para esforçar. Cada dia que nós nos levantamos da nossa cama, nós temos que nos esforçar. Porque se nós formos dar lugar à nossa carne, à vontade da nossa carne, nem da cama nós levantamos, ainda mais com esse friozinho, né, irmã Áurea? Mas nós temos que nos esforçar cada dia, né? Nos levantar, nos esforçar e seguir em frente. Porque o Senhor, ele é conosco, ele não nos abandona nunca. Assim como ele foi com Moisés, ele foi com Josué e ele é conosco. Aleluia! Não te aparte da tua boca o livro desta lei. A lei do Senhor, ela é maravilhosa. E aqui o Senhor instrui Josué a meditar na lei dele, que é a palavra dele, dia e noite, e para não apartar da boca dele. E assim também é conosco, nós não podemos apartar da nossa boca a palavra do Senhor. Nós temos que guardar na tábua do nosso coração. A palavra do Senhor diz, guardei a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela nos liberta, ela transforma, ela fortalece, ela levanta o fraco, ela levanta o caído, ela traz luz para o nosso caminho, traz paz para o cansado. Ela é o nosso alimento e a nossa vitamina espiritual. Tanto que Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu
caminho. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Então o Senhor instrui Josué. Primeiramente o Senhor instrui a ele a se levantar para conduzir o povo. E depois o Senhor fala para ele se esforçar e para ele ter bom ânimo. E para ele não apartar da boca dele não apartar da boca o livro desta lei, o livro da lei, que é o livro que é a palavra do Senhor. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Então o Senhor aqui, ele faz uma promessa também para Josué. Se tão somente Josué, ele não apartar da palavra do Senhor, o Senhor vai prosperar o caminho dele, é que o Senhor diz, o Senhor prosperaria o caminho dele. E assim também esta promessa nos alcança. Quando nós andamos segundo a palavra do Senhor, quando nós nos levantamos e nos colocamos na posição de soldados para fazer a obra do Senhor, quando nós buscamos a ter bom ânimo, nos esforçamos a cada dia para fazer a obra do Senhor e não apartamos da nossa vida, da nossa boca, do nosso coração a palavra do Senhor, quando nós colocamos a palavra do Senhor na nossa vida em pauta, então o Senhor, ele prosperará a nossa vida em tudo que nós fizermos, nós vamos ter sucesso, porque nós vamos estar dentro dos propósitos do Senhor. Tudo aquilo que nós vamos fazer no nosso dia a dia, na nossa vida, nós temos que estar sempre pautados na palavra do Senhor e pedir o direcionamento do Senhor, para que nós não venhamos ter de sucesso na nossa vida, para que nós não venhamos ter um fracasso na nossa vida, porque o Senhor, ele é a nossa direção, e como luz, ele nos deixou a palavra, para que nós venhamos a cada dia buscar esta luz na nossa vida, e nós buscando esta luz, nos alimentando desta luz que é a palavra do Senhor, nós também vamos ser luz para aquele que não conhece a palavra, para aquele que está em meio à escuridão. Aleluia. E o Senhor, assim como ele chamou Josué para guiar aquele povo, o Senhor também, ele nos chama para conduzir aquele que está na escuridão para a luz, que é Jesus, para conduzir aquele que está vivendo uma vida de fracasso para ter sucesso na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia, porque quando nós estamos andando em obediência, tendo ânimo, nos esforçando, nos levantando e colocando na presença do Senhor, fazendo aquilo que Ele tem para nós fazermos, nós temos sucesso na nossa vida, nós temos prosperidade na nossa vida, porque na verdade a prosperidade não é ter muito dinheiro, a prosperidade é a falta de necessidade. O Senhor, ele nos supre em tudo quando nós estamos andando segundo a vontade dele. Aleluia. E o Senhor, ele chamou Josué para chamar aquele povo ao concerto. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Em Josué 14:15, em Josué capítulo 24, 14, 15, o povo se voltou, para a idolatria. Eles começaram a servir a outros deuses, e o Senhor, ele abomina. O Senhor, ele não aceita que nós sirvamos a outro Deus. Ele é o único Deus em que nós devemos servir. E o povo começou a andar segundo a vontade deles próprios e servir a outros deuses. E o Senhor chamou, e Josué chamou aquele povo para se consertar. E logo nos dias de hoje também, o Senhor, ele nos usa, como instrumento dele para chamar a conserto nos tempos em que nós estamos vivendo. Muitos estão vivendo conforme a sua vontade, não estão vivendo conforme a vontade do Senhor. E o Senhor, ele quer que nós vivamos conforme a vontade dele. É como eu disse, para nós termos sucesso nesta caminhada, nesta vida, nós temos que andar segundo a vontade do Senhor. E é tempo de nós nos consertarmos a cada dia com o Senhor e procurar andar sempre andando segundo a vontade dele e servir somente a ele. Aleluia.
E Jesus, ele está voltando para buscar a igreja. Não é tempo de nós andarmos segundo a nossa própria vontade. É tempo de nós nos consertarmos a cada dia. É tempo de nós andarmos segundo a vontade do Senhor. Porque o Senhor, ele vai buscar a igreja. É uma promessa que nós cristãos estamos aguardando todos os dias. Aleluia, todos os dias nós aguardamos a volta do Senhor. E ele nos diz o mesmo que disse a Josué: levanta-te, esforça-te e tenha bom ânimo. O Senhor é conosco por onde nós andarmos. Aleluia, por onde nós andarmos, o Senhor, ele é conosco. Mas para isso nós temos que nos levantar, nós temos que nos esforçar, nós temos que ter bom ânimo e andar segundo a palavra do Senhor. Amém? E esta é a palavra que o Senhor, ele trouxe nesta tarde.